vida toda. No caso, você é vice-prefeito de Irecê. Como é que tá Irecê? Essa pergunta é boa. A Irecê tá aí. Nós temos avanço em umas áreas e, entendeu? Carências em outras, entendeu? Algumas decadências, assim como sempre aconteceu na dimensão. Temos pontos que eu poderia dizer que é aplausível, e tem outros que, entendeu? Que tem todas as críticas, que eu sou cidadão irecense, antes de ser político, antes de ser vice, eu sou cidadão e enxergo bem. Nesse caso que a gente estava falando, de que às vezes os vícios atrapalham o sistema, engessa a administração pública, não deixa ela andar, enfim, porque se cria a secretaria tal para dar um aliado ali, o cara não faz nada, mas tem que ter o emprego dele e tal. Esse tipo de vício atrapalha aqui? Com certeza, em todo lugar você vê que muitas pessoas se envolvem na política, não com um projeto de trabalhar, entendeu? Em causa de comunidade, pela cidade ou pela região que representa. Há muitas pessoas que fizeram da política a sua profissão, do seu ganha-pão, de enriquecimento, entendeu? Dá bem. Há muitas pessoas que não estão pensando no outro, ele não quer saber se seu filho tem faculdade, ele não quer saber se seu filho está na escola, ele não quer saber se você está doente, entendeu? Se tem plano de saúde, ele tem um bom plano de saúde, ele pode estar numa boa clínica, então as pessoas não estão preocupadas nisso. Mas ele utiliza do poder para estar mamando, vivendo. Então você, vice-prefeito, certamente tem conhecimento. Isso está atrapalhando Irecê? Em todo lugar, claro. Nós temos um problema sério nesse sentido. Tudo que eu for argumentar com você aqui, o prefeito tem consciência, entendeu? E conhecimento do que eu tenho. Então eu quero fazer uma pergunta. Pode vir quente que eu estou fervendo. Você certamente conversou com o Zé na campanha, como é que teria que ser e tal, né? O que é que o Paulo Freire faria diferente de Zé das Visas se estivesse hoje prefeito? Bem, hoje posso afirmar a você, existe um sentimento de frustração muito grande da minha parte. Eu sou hoje um vice frustrado, desapontado, decepcionado. Em muitas coisas eu tenho dito que nunca me arrependi de ter feito, né? Mas no caso da minha função, sim, por nunca ter conseguido lutar ou desenvolver aquilo que criei expectativa um dia, né? Que desejei e que apresentei. No caso aqui, existe uma incompatibilidade gestora entre a minha visão, a minha maneira, que eu sou mais técnico, no caso da administração, do que uma visão política. E Zé é político. Você é mais técnico, mais administrador, e Zé é mais político. E aí gera um choque, entendeu? Existe uma relação pessoal. Mas você não conversa isso, não? Sempre conversamos, desde o princípio, antes mesmo de assumir mandato, como... E os compromissos não estão sendo cumpridos? Nenhum. Mas a minha relação com ele é bastante amigável, respeitosa, existe um respeito recíproco. A relação de amizade e a política? Relação. Porém, politicamente, no exercício da função a qual eu esperava contribuir, isso aí, no caso, fica a desejar. Por quê? Não tem como fazer uma gestão sem, às vezes, como diz vocês, eu já ouvi sempre as pessoas dizendo, não tem como fazer um omelete sem quebrar ovos. Então, nós precisamos fazer reforma administrativa. Não dá para ter o quadro funcional a qual hoje a prefeitura tem. Esse quadro de funcionário excessivo, ele acaba gerando inviabilidades, ele acaba tirando recursos e que a gente poderia estar aplicando na infraestrutura ou em outras áreas. E como é que vai romper com isso, Paulo? É necessário simplesmente ter uma visão de gestão, de administração. A administração se busca resultados. Né? Buscar resultados não se usa alma, é razão, entendeu? Isso aqui é uma coisa lógica, entendeu? Em qualquer administração, a prefeitura é uma empresa. Ela é uma empresa, e, portanto, tem CNPJ. Ela é uma empresa e ela precisa já dar resultados. Ela não pode ser simplesmente um meio em que as pessoas vê como uma solução de resolver o problema do salário, do emprego do seu filho. Não é porque Rochinha votou em mim que eu passo a ter a obrigação de tentar colocar ele no quadro funcional da prefeitura. Não é porque alguém é um representante político de um povoado que eu preciso ajeitar ele, entendeu, e seus familiares dentro do quadro. Isso tem que romper com isso. São esses vícios que é maléficos à administração. Porque as pessoas acham que uma vez que você é prefeito, você
agora começar a ajudar ele, ajudar Sim. aqueles que ele indicam. Então, a gente isso pode... está errado. Muitas coisas que as pessoas acham que por ser funcionário e ser concursado tem estabilidade, agora pode muito bem ficar dentro de casa, pode não trabalhar porque é concursado, pode fazer o que bem quer, tudo isso está errado. Por que não é você bem assim. acha, Paulo? E por que você acha que isso está ocorrendo? Se o que você combinou com o prefeito, segundo você, foi diferente. Está faltando o quê? Pulso no prefeito para romper com essas coisas? Ou por que está ocorrendo isso? A decisão, eu sou um comandado, nós somos auxiliares, toda a prefeitura, todos os servidores aqui de Irecê são auxiliares, né? Essa expressão eu sempre tenho dito ao prefeito: prefeito, você é comandante, diga por onde é que a gente vai junto. Agora é necessário que o comando seja dado por ti. Né? Não dá para nós, cada um tentar fazer o que quer, não dá para se criar várias prefeiturinhas, não dá para cada secretaria ser uma prefeitura. É necessário que uma prefeitura com seus departamentos interligados, subordinados, e os comandos sejam dados aí pelo prefeito. Evidentemente que cada um tem a sua descentralização. Eu acredito dessa forma. E se não romper com esse modelo, nós vamos continuar com as mesmas dificuldades, nós vamos continuar vendo as mesmas críticas, porque a economia que nós faríamos com uma reforma necessária, nós faríamos uma economia em Irecê, que nós chegaríamos a R$500 mil de economia. Isso só da reforma, isso mensal. R$500 mil por mês de economia seria suficiente de nós fazermos aqui praticamente 3 praças todo mês. Ou seja, nos 2 anos que faltam no governo Zé das Virgens, nós teríamos condição de fazer um grande rebuliço no que diz respeito a isso aí, a infraestrutura, com as economias que nós iríamos ter dentro dessa reforma. Você já teve essa conversa assim com, olha Zé, é por aqui, é isso e tal, você como vice... Tem conhecimento, o prefeito tem conhecimento. E o que é que ele tem dito a você? Que vai sair. O prefeito também acredita na necessidade dessa reforma, entendeu? Deve sair essa reforma. A que ponto, entendeu? A maneira da reforma, isso é dele. Eu só sou uma pessoa conselheira e sugestivo nessas ideias. No caso, isso vem desde o início do governo, essa conversa? Sim, no caso da reforma, desde o princípio, até porque é o seguinte: quando a gente nós pegamos uma prefeitura que os contratados comissionados foi posterior à administração. E toda essa composição, ela não foi fácil, e vocês se lembram da composição, da arrumação, no princípio, por toda a pressão que fora feita. Exatamente porque as pessoas entendem, entendeu? Pressiona, chantageia, porque se fez campanha, se foi e votou, se está do lado, assim, subentende que tem que estar, entendeu? E, infelizmente, tem muitas pessoas só mamando e não trabalhando. Existem muitas pessoas boas que fazem, há muitas pessoas com desejo de fazer a diferença, há muitas secretarias que desempenham um bom papel, mas tem muitas outras que acabam tendo suas dificuldades por todas essas arrumações que foram feitas. Ou seja... E precisa romper. Nem que doa na carne, precisa cortar na carne. Você estaria totalmente insatisfeito com o governo? Não, com a minha posição totalmente, entendeu? Porque me sinto infrutífero. E eu sou uma pessoa que gosta de resultados. Então eu trabalho na empresa com metas, dou metas às pessoas que dirigem as empresas. Então estou totalmente insatisfeito. Dentro da administração, se você me perguntar, Paulo, nós temos pontos que eu diria assim, eu destacaria que nós estamos muito bem, certo? Nós estamos muito bem. Por exemplo, a educação, eu destacaria um trabalho muito bom na educação. Então estamos avançando, estamos numa posição até privilegiada dentro de todos os municípios da Bahia. Nós estamos numa posição de 17º lugar. Ou seja, então, se você olhar as cidades, entendeu, de um peso político, populacional, arrecadativo, você vê que está em 17º lugar, é uma posição privilegiada nos Tem uma outra área que você... A ação social, você percebe que ela trabalha, entendeu, e faz. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que a carência de Irecê e dos grandes críticas que Irecê tem, que a população tem hoje, é uma questão hoje da saúde, né? Esse é um problema grave em Irecê, e isso precisa também ter um confronto, entendeu? E todo confronto é desconfortável, não existe confronto sem desconforto. Então a saúde é um dos problemas que precisa ser encarado com urgência e de maneira radical, porque da maneira que está não pode ser. E o que é possível fazer, Paulo? Um rompimento também da mesma maneira. Não dá para aceitar esse presente. Devolver para o Estado. Da mesma maneira. Esse presente de grego. Porque foi um presente, com certeza. Porque ele só gerou ônus ao município de Irecê. É
é algo que é do Estado, com gestão do município, mas que o bônus desse presente... Politicamente lá atrás ele não foi importante não para ganhar a eleição, para eleger deputado, para não sei o quê. Por essa questão, sim. Nós temos uma bela infraestrutura. A nossa infraestrutura do hospital, ela é fantástica. Infraestrutura física. Não, mas eu estou falando a questão de ter tornado ele municipal. Isso foi se utilizado com esse instrumento. Isso foi utilizado como essa ferramenta, certo? Política. Infelizmente, se percebe dessa forma. Mas poderia também, da mesma maneira que recebe, ter feito contas de direito, meu amigo. Como é que eu recebo algo para gerir, certo? E você não me dá condição de gestão? Isso não existe. Como é que eu recebo algo, entendeu? Em que a minha contas a pagar é muito maior não tem como. Aquilo que você recebe. Não tem como. Ou seja, existe aí um déficit que tem sido oneroso ao município e que tem pesado ao executivo, públicas, né? Que tem sido desgastante, entendeu? Que tem sido um grande problema. Afinal de contas, são 2 anos que está sendo desencaixado, tirado aí do caixa. Se nós olharmos 2 anos de problemas que aconteceram na saúde, nós tiramos da saúde cerca de mais de 4 milhões dos cofres municipais para colocar lá dentro, e 4 milhões nós faríamos um reboliço de impacto na nossa cidade. Na administração. Entendeu? Na administração. Você imagina 4 milhões de investimento aqui em infraestrutura. Faria o quê? O que você com esse dinheiro, com a sua visão, faria? Por exemplo, 4 milhões de reais, você começaria por onde? Rapaz, são tantas coisas que a gente... Eu vejo você falar sempre de um projeto ali de rodoviária lá pra cima, centro administrativo. Esse dinheiro daria. Olha, veja bem, na área da saúde, eu comentei com o prefeito, inclusive conversei com ele recentemente, esse final de semana, e nós dizemos o seguinte: prefeito, não existe outra alternativa a não ser ou o governador aumentar o orçamento em 1 milhão, entendeu? Para dar a condição de fazer o hospital funcionar como deve, e isso também proporcionar ao município a abertura do municipal, aí nós teríamos os dois funcionando bem, aí mudaria o quadro. Por quê? Porque simplesmente se o governador, se o orçamento da saúde fazer o equilíbrio do repasse para acabar o déficit, acabaria o déficit do município, porém o problema da saúde continuaria do mesmo jeito. Pode ter alfinetada aqui? Pode, fica à vontade. Foi um erro de Zé das Vistas fechar o municipal? Talvez porque ele não imaginaria, entendeu? Quando naquela época da nossa campanha, entendeu? Que quando nós assumimos, esperava-se que o hospital ele iria sanar toda a necessidade e carência a qual a nossa região tinha. Então, a princípio, talvez se enganou, entendeu? Esperava-se... Um erro estratégico. Um erro estratégico, eu diria assim.